Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 11/12/2024, depois de uma subidinha que a gente deu aqui, mas sempre presentes lá no nosso grupo gratuito, no nosso grupo VIP. Decidimos trazer aqui algumas análises para vocês. Knicks e Hawks, Rockets e Warriors jogam pela Copa NBA, jogo de mata, ou seja, quem perder tá fora da competição. Lembrando que esse jogo também vale, esses jogos também valem, né, para a temporada regular. Então, vamos trazer para vocês aqui as melhores opções, sempre pensando em números e estatísticas, é claro, acima de tudo, para fazer as nossas análises. Antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para pegar as melhores odds, assistir o nosso vídeo assim que a gente publica e não perder nada. Lembrando que a nossa frequência aqui vai voltar ao normal. E também não se esqueçam de curtir o vídeo, clicar no botão de joinha, ajuda demais. A nossa meta é de 200 likes para esse vídeo de hoje. Continuem clicando no botão de joinha que sempre que a gente bate a meta de like, no dia seguinte a gente vai trazer aqui para vocês vídeos e palpites. Beleza? Se concordam ou discordam das nossas opiniões, deixa nos comentários, não tem problema. O importante é sempre ter uma segunda opinião para fazer a sua fezinha. Link do nosso canal de cortes, bônus de até 100% na BetWinner, todos eles na descrição. Também do nosso grupo gratuito, acessando ele você vai ter acesso a uma promoção para conhecer o nosso grupo VIP por apenas R$30, o grupo VIP mais completo e com o melhor custo-benefício do mercado. Tem guias, e-books, palpites diários, melhores zebras, melhores jogos over, under, os favoritos do dia e muito mais, beleza? Vamos falar aqui a respeito de Knicks e Hawks, o primeiro jogo com a perspectiva over. Os Knicks são favoritos para essa partida, mas a odd de 1,30 não é tão confortável. A gente sabe como o Trae Young costuma brilhar contra o New York Knicks, e apesar dos Hawks jogarem mal nessa temporada e jogarem fora de casa, eu sinceramente temo e respeito esse jogador. E mais do que isso, o New York Knicks, apesar de excelente, eles são muito menos dominantes do que a gente esperava lá no começo da temporada, quando as trocas foram feitas, e depois, né, do término da temporada anterior, onde eles acabaram muito bem. Mas eles ainda são favoritos sim para essa partida. Acredito em um jogo bem movimentado, só que eu vou trazer para vocês aqui um palpite que eu diria que é mais seguro, e depois vocês podem trabalhar com alguma outra coisa no ao vivo. Por exemplo, eu gosto da pontuação do New York Knicks, tentar pegar essa linha acima de 113,5 pontos, pagando em torno de 1,50 no ao vivo é o mais seguro e com certeza vai aparecer essa oportunidade. Mas pro pré-jogo, eu gosto do acima de 113,5 pontos deles, e depois a gente vai aqui no jogo entre Warriors e Rockets e a gente vai fechar a nossa duplinha, colocando o handicap positivo mais esticado possível a favor do Golden State, fechando essa odd em torno de 1,60. Acho que essa é a melhor opção pro dia, mas de toda forma a gente vai passar por cima de outras que possam ser interessantes para esse dia de hoje. Lembrando que as melhores escolhas estarão lá no nosso grupo VIP, com odds superiores. Beleza? Mas por que a gente acredita que os Knicks possam pontuar bem? Bom, estamos falando de um dos melhores ataques da liga, nesse momento o melhor por 100 posses de bola. Apesar dos Knicks não serem um time muito rápido, são um dos 5 mais lentos da NBA, eles são muito eficientes. Enquanto que o Atlanta Hawks, defensivamente, é uma defesa de metade de tabela para baixo, constantemente eles estão entre as 10 piores da liga, e eles também são um time que joga no ritmo alto, terceiro mais rápido da NBA, ou seja, quando eles estiverem ali querendo tomar controle do jogo, eles vão ter muitas posses de bola por minuto, gastando pouco relógio, mas ao mesmo tempo eles vão devolver mais rápido a bola para os seus rivais, que também vão ter muitas posses de bola por minuto e contra uma defesa ruim. Tendo um ataque extremamente eficiente, eles devem pontuar bem. Quando a gente fala aqui de aproveitamento em rebotes defensivos, o Atlanta Hawks também está na metade de baixo da tabela, o que é muito positivo, porque assim a gente pode conseguir alguns pontos de segunda chance, corrigindo alguns arremessos errados. O Atlanta Hawks nos últimos 10 jogos sofreram 120,3 pontos de média para os seus rivais, isso que eles jogaram apenas uma prorrogação, eles sofreram mais de 113,5 pontos em grande maioria dessas partidas aqui, na verdade em 60% delas. E se a gente for fazer aqui um recorte nos últimos 10 jogos deles jogando fora de casa, a gente tem números também muito interessantes. Lembrando que hoje o jogo é em Nova York, talvez um dos jogos mais importantes dos Knicks, ou mais importante até aqui na temporada, e fora de casa eles sofreram 115,9 pontos para os seus rivais, média acima disso que a gente busca para hoje também. Se a gente for olhar esse recorte aqui anterior dos últimos 10 jogos deles, eles enfrentaram vários ataques que não são tão eficientes assim, como por exemplo o Chicago Bulls, o Charlotte Hornets, o New Orleans Pelicans, o que ajudou, né, com que essa linha ficasse um pouquinho mais para baixo, e ainda assim contra os Bulls eles sofreram 136 pontos. Mas os Knicks vêm cumprindo muito bem o seu papel, jogando dentro de casa eles marcaram 120,7 pontos de média, é um número muito alto, mas foi um número alto até porque, primeiro, eram jogos sem esse clima de eliminação. E jogos com clima de eliminação, geralmente a defesa aperta um pouquinho mais, então
Por isso eu acredito na possibilidade de pegar esse mais de 113,5 pontos no ao vivo, porque vai ser difícil de bater, não vai ser como um jogo de temporada regular, apesar de valer para ela também, então a gente precisa ficar de olho nisso. Outras coisas interessantes que a gente pode trabalhar, primeiro, em relação à bola de 3, o Atlanta Hawks é o 6º time que mais sofre bolas de 3 para pivôs em toda a liga, então fiquem de olho na linha de bolas de 3 do Karl Anthony Towns, é um dos maiores arremessadores de 3 que jogam na posição 5 de todos os tempos, já ganhou o torneio de 3 pontos e certamente ele vai fazer alguns arremessos por fora para poder atrair os melhores protetores de aro do time rival para fora. Seja o Jalen Johnson, seja o Clint Capela ou seja o Okongwu, ele pode tentar algumas bolinhas de 3 aqui e converter pelo menos 2. Fiquem de olho nessa linha, caso seja do interesse de vocês, a gente vai dar uma estudadinha e poder passar melhor. E também eu ficaria de olho ali no Jalen Brunson. A gente sabe que o Jalen Brunson é um jogador espetacular, ele não necessariamente vem precisando sobrar nessa temporada porque seus companheiros vêm dando conta do recado, mas ainda joga na posição onde os Hawks são o 6º time mais vazado de toda a NBA. E se formos observar a equipe do Atlanta Hawks, vamos colocar aqui em play type, a gente pode colocar aqui no pick and roll handler, que é um tipo de jogada no qual o New York Knicks vai explorar bastante, tá? Para poder abrir espaço para o Jalen Brunson, sugerir algumas trocas para ele ficar com um defensor mais fácil de se explorar. O Atlanta Hawks é o time mais vazado da NBA nesse tipo de jogada, até por isso a gente tem aqui a possibilidade de um jogo bem pontuado por parte do Brunson, dos Knicks, mas também do Atlanta Hawks, porque os Knicks são o 2º time que mais sofrem pontos no pick and roll da NBA, e até por isso o Trae Young pode se destacar. Ele que costuma jogar bem contra o New York Knicks, tem essa jogada aqui como uma das suas especialidades, além, é claro, do mano a mano para poder sobrar e pontuar bem contra esse Knicks, que nessa temporada não vem defendendo tão bem. Então, outra possibilidade aqui para vocês fica no acima de 232,5 pontos. Nesses 10 jogos dos Hawks, a gente conseguiu uma média de mais de 238 pontos nas últimas 10 partidas em que eles se envolveram. Vamos dar uma olhada aqui só nos últimos confrontos entre essas equipes. Sei que o vídeo tá ficando longo, mas é porque, como a gente só tem 2 jogos, dá pra gente secar bastante essa rodada. A gente teve 237 pontos no primeiro e único encontro entre as franquias nessa temporada, em que aconteceu em Atlanta. Vamos clicar aqui e dar uma olhada nessas partidas, lembrando que o resto do histórico aqui dos confrontos diretos entre essas franquias também foram bem pontuados, tá? E a gente precisa lembrar que o New York Knicks, nesse período, tinha uma defesa muito melhor do que a que eles têm hoje. Se a gente for olhar, eles não estão sendo tão eficientes na defesa nessa temporada, não. Quando a gente vai aqui em linhas avançadas, por 100 posse de bola, eles que sempre foram uma defesa ali de top 10, nessa temporada são apenas a 18ª melhor defesa da liga, então dá para ter um jogo bem movimentado, bem pontuado também. Fica aqui como segunda sugestão esse over em pontos totais. Quando a gente olha aqui o último confronto entre essas franquias, o que aconteceu? Alguns padrões que a gente já esperava. A linha de 3 pontos ali do Karl Anthony Towns foi muito interessante. E naquela oportunidade, a gente teve o Trae Young sendo dobrado. Então ele acabou não conseguindo pontuar muito bem, mas eles vão desenhar algumas jogadas extras para que ele seja produtivo hoje. Só que quando eu estava falando da possível produção ali do Trae Young, eu estava justificando muito mais a possibilidade do Atlanta pontuar bem também do que necessariamente uma chip individual dele, tá? Que aí eu já não acho tão interessante assim. O Jalen Brunson terminou a partida com 21 pontos. A gente teve aqui algumas bolas de 3 dele, ele arremessou muito pouco, para falar a verdade. Se a gente observar aqui, teve 57% de eficiência, isso porque seus jogadores, né, seus companheiros quase todos tiveram 2 dígitos, então ele não precisou ser tão intenso e eficiente assim. Mas nas bolas de 3, como a gente havia especificado, o Karl Anthony Towns terminou com 5 de 9, acertando 56% dos arremessos no território triplo, então bem interessante também. Então na ordem nós temos aqui essa duplinha com o jogo dos Warriors, a gente tem o over em pontuação do New York Knicks sozinho, o ideal esperar acima de 113,5 pontos deles no ao vivo, pagando em torno de 1,50. Eu não investiria aqui na vitória simples dos Knicks, porque já falei, os Hawks são perigosos e sabem jogar contra eles, então cuidado. Mas ao mesmo tempo eu vejo pouco valor aqui no handicap positivo dos Hawks, então na ordem fica assim. Essa duplinha, pontuação total entre Knicks e Hawks, depois over em bolas de 3 do Karl Anthony Towns, pontuação ali do Jalen Brunson, mas essa só trabalharia no ao vivo, tá? Se os companheiros dele não estiver dando tanta conta do recado assim. E por fim, só por fim mesmo aqui, um handicap positivo esticado a favor do Atlanta Hawks. Acho que os Knicks são favoritos? Sim, mas se for para pegar uma odd de 1,30, entre pegar aqui a vitória simples deles e esse handicap aqui, esticadaço de mais 15,5 dos Hawks, em um jogo ali, valendo o troféu, digamos assim, um jogo decisivo, e o Trae Young gosta de jogar em Nova York,
Aí eu não acho que faça tanto sentido. Na comparação vitória simples com isso aqui, eu preferia o HC positivo dos Hawks. Beleza? Então essa é a ordem. Dissecamos esse jogo e agora vamos falar de Warriors e Rockets, mas não sei antes, pessoal, já se inscreveu no canal? Já deixou o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo? Não custa nada, clica no botão de joinha que tá aqui embaixo, a gente demora muito tempo para estudar e analisar esses jogos, não só aqui, mas no grupo VIP, que tá por apenas R$30 para vocês conhecerem nesse primeiro mês, então participem do grupo gratuito, acessem o link que está aqui embaixo e garantam essa promoção, oportunidade incrível. Lá você vai ter acesso a diversos guias, e-books e muito mais. E o nosso Instagram, @Cesta de Trade, a gente está sempre ali trazendo conteúdo diferente, respondendo algumas perguntas de vocês. Sigam lá, beleza? Vamos finalizar aqui com esse Warriors e Rockets, justificando aquele handicap positivo, e é muito simples e direto. O melhor jogador em quadra é nosso, com Stephen Curry. O melhor defensor em quadra é nosso, com Draymond Green. Não temos aqui o mando de quadra, mas nós temos um histórico recente muito favorável. Nos últimos 15 jogos, o Houston Rockets perdeu os últimos 15 consecutivos para os Warriors. Então, eles são um baita freguês do Golden State. Lembrando, o Golden State já jogou desfalcado, já jogou com um time muito ruim, já jogou contra os Rockets ruim, contra os Rockets bom. Em diversos cenários eles não conseguem vencer. O primeiro e único encontro que essas franquias tiveram nessa temporada, na verdade foram dois, né? O Warriors venceu por 6 pontos de vantagem e o último, mais especificamente falando, a gente teve aqui os Warriors vencendo por 6 pontos, sem o Stephen Curry em quadra, e eu não vou ter certeza, mas eu acho que o Draymond Green também não tinha jogado, e o Golden State conseguiu essa vitória. O Golden State é um time que vem surpreendendo bastante nessa temporada, e eles não são bobos. Ofensivamente falando, em eficiência por 100 posses de bola, o Golden State é um time de meio de tabela, mas defensivamente é a 4ª melhor defesa, e eles têm um dos 10 melhores net ratings da liga, que é o saldo a cada 100 posses de bola. Quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre. Eles têm um net rating dos 10 melhores da liga, extremamente positivo, e a gente sabe que nesses jogos importantes, decisivos, o Stephen Curry e o Draymond Green, eles dão um gás a mais. Eles têm também o melhor treinador em quadra e mais experiente, o melhor sistema de jogo da última década, provavelmente. Então, assim, eu gosto de ficar nesse handicap positivo dos Warriors, simplesmente porque a gente tem o direito de perder por até, nesse caso, 9 pontos de diferença ou menos. Só não pode perder por 10 ou mais, então esse é o meu palpite favorito para essa partida. Então eu acho bem interessante a gente ficar de olho aqui, principalmente porque com esse jogo aqui de clima de playoff, os melhores jogadores dos dois lados vão ter os minutos estourados em quadra. Foi mais ou menos com essa linha de raciocínio mais encaixe que a gente ontem no VIP teve Green tranquilo ali na pontuação do Shea. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!